Oi, pessoal. Retornando aqui, eu estava com o Maurício Duarte, mas meu som ficou estranho aqui e resolvi fechar e abrir de novo, aproveitando que a gente está no comecinho. Vamos ver se vai dar certo. Nosso tema é meio ambiente e surf. Oiê, tudo bom? E vamos recomeçar, mas você pegou do comecinho, Wilson. É, a gente vai estar falando com o Maurício. Ele que é surfista, doutor, mestre, professor de direito. Tudo bem? Tá treinando para quê? Vai para a fuga da ilha? Vamos bater papo aqui enquanto meu convidado não retorna. Daqui umas 2 semanas estou chegando aí no Rio de novo, mas vou direto para Angra para fazer a bisa de novo. Cadê o Maurício agora? Ué, travei, eu tô aqui. Acho que tô aqui. Juca Trancoso. Olá, boa noite. Estamos esperando aqui o Maurício. Vamos aprender um pouquinho sofre é bom, né? Sobre surf e meio ambiente. Estou esperando o Maurício. Oi. Você chegou a ouvir lá, Maurício, que eu te gravei no... Não tem link, o pessoal tem que... Jussara, desculpa, Jussara, agora que eu tô vendo aqui teu nome. Eles têm que ver que a gente tá ao vivo no Instagram e eles conseguem entrar ou pelo meu ou pelo seu Instagram, Maurício. Oi, de novo. De novo, me mostra esses livros aí que você quer mostrar, tá certo que a gente falou que estamos letrado demais aqui no movimento, mas tudo bem. Vamos Até ver. troquei de lugar porque eu fiquei com medo do sinal de internet, mas eu acho que não foi a minha não, hein? Pois é, se acontecer de novo, sou eu que tenho que trocar de lugar, porque eu mudei de quarto, porque o que eu normalmente faço live não tem ar-condicionado, e eu estou torrando aqui, que eu estou em Minas Gerais, aqui tá calor. Você não sei que estado Sério. que tá, então, Eu estou no estado de São Paulo, no litoral, e acho que há 15 dias parece que eu mudei para Londres ali. Parece que a gente está em Londres. pois esse tempo tá muito estranho, já tava a hora de parar de esfriar, sul do Brasil, sudeste, não era mais para estar assim. Quando eu Você falo sudeste, São acredita? Paulo, né? São Paulo, meus pais lá no Paraná também, tá muito frio. Mas vamos que vamos. Maurício, bem-vindo, Vamos. né? Vamos ver. Se travar de novo, galera, aí eu que tenho que me mudar aqui de lugar. Então, Maurício, Hum. bem-vindo. Você já vai se apresentar, mestre, doutor, pós-doutor, e como Ah, eu sim. falei, né? Ontem também eu tinha a Desirê aqui com essas qualificações, uma doutora em educação, ela que é docente e corredora aí, ultramaratonista. Então a gente Muito falou um legal. pouquinho desse lado dela. E hoje nós vamos estar falando do teu lado. Você não vai fugir de falar um pouquinho sobre o seu lado surfista, antes de Opa, chegarmos no seu lado. O surf também envolvendo esse monte de estudo que depois você vai contar pra gente. E eu lógico. relembrei ouvindo o podcast aí que você é santista, né? Sim, sim, com muito orgulho. Ah, legal, eu não me recordava disso. Eu brinco que eu sou santista da terra, do nome, do time, tudo, porque meu nome é Maurício Duarte dos Santos. Eu Ah, nasci tá em certo, tá Santos. com Santos ainda. Eu nasci em Santos, torço para o Santos e comecei a fazer o esporte onde no Brasil nasceu em Santos, que é o surf. Que legal. Mas você não mora mais em Santos atualmente?
Agora eu estou no Guarujá, mas a gente divide, né? Porque é muito pertinho. Eu não sei se você já esteve aqui na região. O que divide Santos e Guarujá é um canal do Porto de Santos, né? Que você leva, se tudo estiver fluindo bem na balsa, você leva de carro daqui do Guarujá até Santos 25, 30 minutos, se tudo estiver fluindo. Faz É tempo que eu bem não tranquilo. vou para Santos. Já conheci muitos amigos virtuais, muitos nadadores aí de Santos. Preciso conhecê-los pessoalmente. Assim, quando vier para a região, faço questão de a gente fazer algo por aqui. Ah, legal, obrigada. Então vamos nós, né? Eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, como eu digo, sempre conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Maurício chegou para mim através da Isabelle, que é uma conhecida aí na área do esporte, surfista de peito. A gente já fez uma live, né, Maurício, com alguns outros indicados aí do Maurício. A gente já falou de qualidade de vida, surf, tá lá no YouTube, segue a Alê, não me recordo que mês que foi. Mas vocês acham lá, se quiserem saber um pouquinho mais sobre o Maurício. E agora nós vamos falar sobre surf. Agora deu uma travadinha, mas eu acho que você deve ter visto alguma coisa aí, Maurício. Já voltou. Tá Tá tudo me bem? ouvindo? Escuta bem? Tô, perfeito. Então agora vamos falar com o Maurício sobre surf e meio ambiente. Então, Maurício, fala um pouquinho de você, se apresenta, depois a gente vai puxando aí a nossa linha de bate-papo, de raciocínio. Claro. Primeiramente, boa noite a você, Ale. Boa noite ao pessoal aí que te segue, ao pessoal que vem para escutar esse nosso bate-papo, nessa live, né? São tantas lives hoje em dia, né? Meu nome é Maurício. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? De estar aqui para conversar nessa tua iniciativa que eu acho incrível, do Esporte Conecta, o Segue Alê, todas as coisas aí em que você está envolvida, sempre quando a gente vê, acho muito legal. Pois bem, meu nome é Maurício Duarte, dos Santos. Ídolo Eu brinco que. Santista, te interrompendo, porque o Rafael aqui já está falando que você é o ídolo Santista. Ah, cara, abração pro Rafael aí, nosso camarada. O Rafael, ele, pô, legal, do restaurante Rafael Pizza. super delicioso. Rafael Pizza, que tem um restaurante de comida japonesa demais aqui em Santos. Depois eu faço Legal. propaganda aí dele. Mas Bom, desculpa, eu te cortei. Por um bom motivo. já vou fazer agora. Daqui a pouco a gente está saindo para ir jantar lá no Sushi Home, aqui de Santos. Falei, viu, Ale? Não tá te Poxa, pagando, mas eu falei. o Rafael com esse nome aí, tudo bem que não é TZ, né? Rafael Pizza, dono de um restaurante de comida japonesa, mas tudo bem. Aí pega, o pessoal Sei, vai gravar. Não vou esquecer disso. sei, exatamente. Acho que é estratégico. Bom, Legal. o, bom, eu sou natural aqui de Santos, né? Aqui na Baixada Santista, litoral centro-sul de São Paulo. Comecei a surfar aqui na região no final, na transição da década de 80 para a década de 90, em específico no ano 1989, então já faz um tempinho, né? E eu sempre falo que o surf foi, acho que a minha primeira escola para começar a se atentar quanto a essas características do meio ambiente marinho costeiro, né? Que é o meio que a gente vive, não só a gente que está no litoral, você que já viveu vários anos, né, Ale? Mas muita gente não sabe que a maioria da população brasileira se encontra a menos de 200 quilômetros da costa, né?
Nós temos um litoral imenso de cerca de, oficialmente, aproximadamente 10 mil quilômetros, né, de extensão, e a maioria da população está concentrada perto desses até 200 quilômetros da costa. Então, falar desse meio ambiente costeiro marinho, para mim, cada vez mais é um desafio, um prazer, e sempre lembrando que, independentemente das minhas qualificações profissionais, eu tive o primeiro contato e a primeira percepção de que eu estava numa coisa incrível, e que essa coisa incrível oferecia tanta coisa para a gente, que é o oceano, né, esse meio ambiente marinho costeiro, que eu comecei a pensar, caramba, eu sou tão feliz em vários momentos nesse ambiente, nesse sistema, e o que eu posso fazer para estar mais conectado e entendê-lo mais, né? Você E queria falar algo? não, você tinha quantos anos já entregando a idade, né? Mas assim, isso daí começou a surgir na tua cabeça. Era o quê? Você era adolescente, já era adulto, você já tinha Eu, traçado que você ia estudar na faculdade, acabou mudando de rumo por causa dessa outra conexão aí com o oceano? Como que foi? não, eu não tinha traçado que eu ia estudar na faculdade e muito menos o direito. Isso aí foi quando eu tinha, acho que estava na adolescência mesmo ali, eu ainda era competidor amador, porque eu competi, né? Comecei a competir mais ou menos com, acho que 13 para 14 anos, né? Mas aos 15, 16 anos que eu comecei a entender como que era o cenário da competição melhor, comecei a ter apoiadores, a fazer algumas viagens aqui perto para competir, mas isso foi um pouco antes, essa percepção foi um pouco antes, porque sendo originário de uma região com costeiro marinha, né, e com diversos problemas e super urbanizada como é Santos, a gente tem desde da especulação imobiliária, o próprio Porto de Santos, que é o maior do hemisfério sul, ali como gerando, lógico, que muita riqueza econômica, um crescimento econômico da cidade, só que ao mesmo tempo, como em todo lugar, principalmente em país em desenvolvimento como é o nosso, ao mesmo tempo que vem essa prosperidade, também vem a desigualdade, vem os problemas sociais e etc. Então, por esses fatores somados a outros fatores, que a gente poderia aqui levar 2 lives só para explicar, a gente tem um problema com qualidade de água, com a balneabilidade de água aqui na região, especialmente em Santos, algumas praias do Guarujá, por causa de falta de saneamento básico, o próprio Porto de Santos, com água de lastro de diversos navios, poluição em razão de alguns acidentes, emissário submarino que não comporta mais a capacidade de esgoto que aqui o município recebe, né? E entre outros problemas. Então a gente tem aqui na região uma coisa bem diferente, porque Santos sempre acaba figurando entre as 5, 7 cidades com melhor qualidade de vida no país, né? Porém, se você vê a parte dos problemas, quando você olha para o lado bom é muito legal e tal, mas quando você olha para a parte dos problemas, os problemas são bem acentuados e às vezes até escamoteados, né? Mas você começou essa questão de realmente estar se preocupando com essa questão ambiental, que você ia estudar e a ligação com o surf, isso daí começou
na tua época em Santos ainda, ou quando você se propôs a ir para o lado do direito ambiental? Como que foi essa tua trajetória até chegar, porque o teu doutorado que foi em surf e meio ambiente? É, o meu doutorado, eu fiz uma pesquisa aí sobre os aspectos jurídicos e de governança desses espaços, né, desses ambientes onde o surf ocorre. Né? Mas antes disso, como eu te falei, recapitulando, o primeiro contato, a primeira percepção que eu tive foi enquanto adolescente, surfista, etc., e depois enquanto competidor, sempre pensando nisso, mas claro que o objetivo principal era a competição, até porque não tinha capacidade intelectual, não tinha com quem conversar Uhum. e pessoas para buscar na época, né? Mas daí depois que eu entrei na faculdade, na verdade eu acabei decidindo estudar direito numa transição entre os cenários de competição, que eu ainda estava no surf, e eu fiquei em dúvida entre o direito e o jornalismo. E daí depois eu acabei optando pelo direito, e aí fiz a faculdade de direito. Confesso que eu cheguei bem cru na faculdade de direito, eu fui o primeiro. Meus pais são retirantes nordestinos, né? Meu irmão se formou em jornalismo, ele é mais velho que eu, e meus pais tiveram muito pouco acesso à educação, como vários aqui no nosso país, infelizmente. Aham. Né? E daí eu fui o primeiro de uma família imensa, eu acho que a cursar direito e me graduar em direito. E no final da faculdade, para você ter noção, Ale, eu entrei na faculdade em meados de 98, 99, 98. 98 para 99. E a gente, até 2002, 2003, que foi o ano que eu me graduei, a gente não tinha no direito uma disciplina sobre direito ambiental. Entendeu? Isso era algo como uma ficção ainda, algo como uma utopia. Então, estávamos começando no Brasil com alguns cursos a ter a disciplina de direito ambiental. E daí, no meu último semestre, foi oferecida uma disciplina facultativa, o que me despertou o interesse de saber o que era, mas eu já estava inscrito numa disciplina de direito penal e eu não tinha como sair dessa para ir para outra, para o direito ambiental. Mas foi o primeiro start que eu tive ali, o primeiro insight que eu tive sobre isso. E depois eu fiquei, para resumir, não me estender muito, eu fiquei, depois de formado, eu busquei especialização em direito ambiental. Só que eu estava recém-formado, estava para ser aprovado na OAB, só que praticamente com uma mão na frente e outra atrás, e sem saber mais ou menos o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria estudar esse direito ambiental, mas não sabia nem por onde começar. Mas não sabia E o que que era. daí, como? Mas não sabia o que que era ainda. Só te chamou a É, por, atenção. porque a gente sai com. Quando você estuda direito, você tem vários momentos, né, na faculdade. Aquele momento que você quer transformar o mundo, aquele momento que você. O Brasil é um país que oferece tipos de carreiras muito prósperas economicamente para quem está no direito. Né? Então, você passa em concursos públicos, porque o Brasil oferece isso. O nosso país é muito caro, né? A máquina é muito cara, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, as carreiras dentro do judiciário, todas elas, as principais e as subsidiárias, entre aspas, pagam bem aos brasileiros, se comparado a outras profissões, são muito concorridas, mas custam muito caro para a nossa nação. Então também pensei, durante o meu curso, em ingressar numa dessas carreiras, pensei na magistratura, né, para ser juiz, etc. Mas no final eu acabei decidindo pela advocacia mesmo, e falei que, coloquei na minha cabeça que eu ia me especializar na área de direito ambiental. O que fez essa especialização comigo? Eu cheguei
me encantei com o mundo acadêmico, com o mundo do estudo. Eu trabalhei num lugar que me oferecia uma bolsa, porque eu não tinha muitas condições naquela época de bancar todos os meus estudos nesse alto nível que era necessário, né? E acabei fazendo amizade com diversos professores, conhecendo o mundo deles, e daí a mosquinha da docência me picou. E foi aí que eu falei, nossa, eu quero isso aí para minha vida, daqui para frente eu vou querer entrar nesse querer saber mais, né, estudar mais para poder lecionar e compartilhar isso com as pessoas. E aí o direito ambiental só foi uma consequência. Eu depois de vários anos, depois de alguns anos eu fui morar fora do país, morei na Austrália para tentar aprender inglês, né? Porque a gente sempre pensa que sabe falar inglês aqui no Brasil. Até viajar para fora, né? Daí quando a gente chega lá, a gente toma aquele baque. Daí eu evoluí bastante no inglês, né? Eu saí praticamente do zero daqui. Tive uma experiência. Quando eu voltei, fiz o meu mestrado em Direito Ambiental. E assim que eu entrei no mestrado, tomando algumas pancadas também, né? Derrapando ali, aqui. Só que no final do mestrado eu encarei assim que a vida acadêmica, eu já estava um pouco mais maduro de como a vida acadêmica era, né? E daí eu falei, não, tenho que focar. E nesse tempo eu já estava lecionando, né? Ali, eu já era docente em algumas faculdades, universidades aqui na região. E daí Conseguiu depois manter eu. seu curso ou não? Daí teve que abandonar. A parte prática do negócio você conseguiu manter? Não, eu nunca abandonei. Tá Nunca certo. abandonei, Ale, e foi bom você levantar essa pergunta, porque você sabe que você já deve ter escutado falar de colegas, de pessoas, que a área acadêmica, quando se dedica a um mestrado, a um doutorado, para vocês fazer os seus trabalhos, ali te puxa muito, te suga muito. E é só você, o livro, os livros, uma tela de computador e não tem essa, é só você isso. E você sofre bastante, em vários dias. E no meu mestrado, quando estava terminando, eu tive várias crises de sinusite, por exemplo, em que eu fui em várias vezes em vários médicos para correr atrás de uma solução, e a última médica que eu tive, a minha última crise, Surfar. eu passei pela médica e ela chegou para mim e falou, olha, cara, o que você faz da vida? Me conta aí, senta aqui. Daí eu falei um pouco, ela falou, você está precisando voltar para a água, porque Olha só. eu tava na reta final do meu trabalho ali, e, e foi engraçado que eu voltei para a água depois de terminar meu trabalho, uma correria danada, e eu encontrei uma amiga minha que hoje mora na Austrália, surfista também, né? Ela já mora na Austrália faz um tempo. A Fabi, ela olhou para minha cara com uma cara de espanto e falou, Maurício, o que está acontecendo com você? Eu nunca te vi tão branco, pálido, com cara de doente assim na vida. Você tinha abandonado mesmo, então, hein? Tava querendo me enganar aqui. Não, mas então, eu estava na reta final, não teve como, mas você vê que foi um exemplo. Um exemplo que eu um erro que eu não cometi no meu doutorado. Porque o doutorado é mais puxado, te exige mais, mas eu sempre arrumava que seja, pô, a gente tem a sorte de morar perto da praia, né? Então a minha academia de 40 minutos, o meu tempo que eu tinha de 1 hora, 50 minutos, eu corria até a praia, chegava em 5, e daí surfava meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e depois voltava e taca o pau em escrever, trabalhar, e à noite lecionava, né? E etc. Mas foi uma experiência legal Para confirmar o que a quanto a gente já isso. sabe, né? Que exercício realmente é remédio. Exatamente. Isso, desde a ciência até o conhecimento empírico de quem só pratica os esportes, etc. Cada Sim, um tem a sua história, né? exatamente. Mas vamos lá. E você já lecionando, apaixonado aí pela profissão, foi para o direito ambiental.
E continue, a gente parou aí quando eu te interrompi para perguntar se você estava surfando aí. Tranquilo. Daí eu fui para o direito ambiental na área do meu mestrado, né? Fiz um trabalho sobre desastres em áreas urbanas, né? Naquela época tinha acabado de acontecer aquela tragédia na área do Vale do Itajaí catarinense, onde morreram várias pessoas, vários ficaram desalojados, Blumenau, Itajaí, outras cidades ali da região, Brusque, tiveram ali pessoas mortas, prejuízos imensos no campo, né, no setor do agro, que é forte ali também. E eu fiz uma pesquisa de campo nessas áreas, né, desde Itajaí até ali para dentro, e depois concluí o meu mestrado. E daí para frente eu comecei a participar cada vez de mais eventos, de me aprofundar na área, de ser convidado para participar de eventos. Comecei a participar de eventos no exterior, né, através de uma academia de direito ambiental, de uma organização não governamental internacional chamada IUCN. E comecei a conhecer pessoas de outras partes do mundo e me empolguei cada vez mais para fazer um doutorado. Daí fui lá eu para procurar um doutorado, cheguei a cursar um semestre de doutorado aqui numa universidade em Santos. Confesso que não tive uma experiência muito boa, assim, vi que não, acho que eu tinha que ir para áreas diferentes e me veio a proposta para tentar um doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, em São Paulo. E daí eu fui lá, no primeiro processo seletivo eu tomei pau, não passei, por causa da proficiência de línguas. Lá no Mackenzie eu acho que eles fazem um negócio bacana, para doutorado no Brasil não é muito comum, que eles não consideram o espanhol no doutorado, entendeu? Então porque na época eles tinham um projeto de pegar, de pescar pessoas ali que se dedicassem à academia realmente para fazer o programa deles em direito político e econômico crescer. Tanto é que saiu de uma nota 4 naquela época, junto ao Ministério da Educação, e hoje é uma nota 6, né, que é quase perto do máximo, que é 7, entre os programas de todo o país. Então, uma faculdade super tradicional, né, no direito, um curso super tradicional, uma faculdade como um todo, uma universidade como um todo muito tradicional, e eu aceitei essa aventura, tomei pau no primeiro processo seletivo por causa da língua, só que daí depois passei a estudar ali num intensivão de francês, também foi outra coisa de louco, eu me tranquei, e estudei francês igual um louco, eu já tinha tido um contato assim, superficial, né, mas para falar que tinha uma proficiência para ler, para poder entender, não tinha. E daí acabei emplacando nesse processo seletivo através das provas de proficiência, né, eu já tinha passado no inglês, consegui emplacar o francês e consegui ser classificado entre os 4 naquele processo seletivo. E por que lá eles no programa de doutorado eles abriam 8 vagas, né? E os 4 primeiros recebiam bolsa do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, os 4 primeiros não tinham que pagar. E um curso de doutorado, mestrado nessas universidades grandes do país são caros, né? O Mackenzie costuma ser caro. E daí eu consegui passar em segundo lugar no processo seletivo. E eu entrei no programa, comecei a cursar, estava muito feliz. O Mackenzie é uma universidade muito boa, não sei se você já foi. Quem já foi sabe o que eu estou falando. Uma universidade grande, tem aquilo do campus universitário bombando, pessoa nova, mais velha, todo mundo misturado, etc. E entrei no doutorado muito empolgado, fui muito bem ali, passei a ser um CDF, acho, no doutorado. Todas as disciplinas que eu cursei eu tirei nota A. E teve uma delas que
era sobre oceano, governança do ambiente marinho costeiro, dos oceanos, melhor falando. E daí eu apresentei um trabalho sobre esse assunto que já estava bombando em países como na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no Hawaii. Alguns cientistas já escrevendo sobre isso, e apresentei um trabalho para essa matéria lá na universidade. E a professora, que era a professora da disciplina, ela amou, ela achou incrível, super inovador, etc. E fez um convite para mim: Maurício, você não quer trocar o teu projeto de tese, que eu sei que você tem essa familiaridade com trabalhar com desastres e etc., mas eu acho que esse tema se encaixa na tua história de vida muito bem, e eu acho que você tem tudo para Qual, dar na verdade, caldo. o tema que ela estava sugerindo? Isso. Não, o Que, tema que eu apresentei na disciplina dela, né? Esse tema que eu apresentei na disciplina dela foi o tema que eu vi que já estava bombando pelo mundo. Bombando não vamos lá. Estava pingando em algumas partes do mundo, que era o tema acerca dos espaços onde ocorria o surf e a sua proteção, a sua organização, a sua governança. acabou ficando subentendido, até achei, mas você não falou. Daí ela, na verdade, que te instigou aí mais através desse assunto. Sim, foi ela. Ela, quando ela viu, ela não tinha conhecimento, eu apresentei esse trabalho, ela adorou e ela falou: não, é isso. Eu acho que você tem que tomar uma decisão de mudar o seu projeto, que eu tinha entrado com um projeto na linha do que eu já tinha desenvolvido no mestrado e etc., né? Ela falou: há tempo de você mudar o projeto, e eu acho que eu oriento para que você escolha. Lógico, é uma decisão sua, mas eu acho que é o melhor. E daí eu acabei optando pela mudança. Já nisso, depois, um pouco depois, eu engatilhei o que a gente chama na academia, que é um doutorado sanduíche. Por que sanduíche? Porque ele junta a universidade daqui do Brasil com uma universidade estrangeira. E eu fui estudar numa universidade lá no interior de um estado na Austrália, né, o estado de New South Wales, onde fica Sydney, né, que é a principal, junto com outras duas cidades, a Né, principal Maurício, assim, calhou cidade. certinho, né? Muito ruim também fazer o mestrado na Austrália, né? Não tem O praia, doutorado, a parte, doutorado. mas lógico, excepcional. Tanto é que, por que eu fui para lá? Primeiro porque o professor que foi meu co-orientador lá na universidade, ele é dos caras mais assim competentes na área de um tema que eu tinha deficiência para encaixar com esse assunto, que é governança ambiental. Então ele era uma referência. O professor Paul Martin era uma referência, não só na Austrália como no mundo todo. E segundo, que a Austrália foi o país que inventou um instrumento de proteção e de organização dos ambientes com surf chamado reserva de surf. Né? Lá na década de 70, em 1973, a Austrália criou a primeira reserva de surf e recreação na praia de Bells Beach, que é onde ocorre uma das etapas mais tradicionais de todo o circuito mundial da primeira divisão de surf. E esse espaço está lá até hoje, a reserva está lá até hoje, com altos e baixos, né? Mas foi essa iniciativa da Austrália que acabou casando com o meu tema, né? Que era fazer uma análise jurídica de governança das reservas de surf e começar a estudar quais eram as iniciativas, não só na Austrália, mas ao redor do mundo, nesse sentido, de proteção e preservação dos ambientes onde o surf ocorria, sejam eles ambientes urbanos ou ambientes menos urbanizados. E o que você descobriu? O que você trouxe desse doutorado aí para a nossa prática? Eu estava ouvindo também algumas coisas
do teu podcast, que você acabou falando até da prainha lá no Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conhecer, né? Eu morava lá perto. Você falou algumas coisas, quero que você conte aqui depois que eu não conhecia. Então, o que que você percebeu nesse movimento todo aí, estudando as reservas de surf? Eu percebi que a gente tem dois lados da moeda, como praticamente em tudo, né? As iniciativas que ocorrem, elas são positivas, né? Fantásticas, porque você tem desde essa iniciativa lá de 73 em Bells, até o primeiro artigo a ser publicado numa revista, num periódico científico internacional na área do direito, na década de 93, ou seja, na década de 90, mais ou menos no ano de 93, 94, 20 anos depois, e um crescimento de iniciativas através de organizações não governamentais, de pessoas que têm a sua específica expertise, sejam oceanógrafos, geógrafos, biólogos, pessoal que trabalha com a ciência ambiental, passando esse conhecimento, ou melhor, conectando esse conhecimento com a sua paixão pelo surf e o seu conhecimento também do surf. Eu tive primeiro contato com essas iniciativas e achei super interessante. E por outro lado, o lado negativo foi que eu comecei a entender também o quão negativo são os impactos da indústria do surf, né? E de outros meios em que o surf está conectado, que também ainda tem um déficit de atenção à preservação e à importância da preservação e da proteção do ambiente marinho costeiro, né? Então, em resumo, de um lado as iniciativas, esse network que foi criado e que vem sendo criado, né? Hoje eu tenho orgulho assim de falar que os dois caras que me inspiraram no cenário internacional, os dois primeiros trabalhos internacionais de peso que eu tive contato, que eu fiz a leitura, hoje os caras são meus parceiros de trabalho, entendeu? Bacana. Um da Nova Zelândia, outro americano, entre outros que a gente tem contato também. Mas, em resumo, é isso. Esse lado das iniciativas, de ver quanta gente boa, eu digo, lógico, boa nessa área da academia, que está envolvida em criar iniciativas e influenciando até decisões governamentais nesse sentido, de explorar os espaços, de preservar os espaços com surf, né? E, por outro lado, esse lado que a gente tem aí muito para caminhar ainda, quando a gente faz um olhar para o mundo, para os países desenvolvidos, mas também para os países, claro, em desenvolvimento, como é o Brasil, Indonésia, países que eu digo que são protagonistas no surf, né, Ale? E me diz uma coisa assim, até para a galera que for assistir, que tá aqui, que for ver depois, para ficar numa linguagem que também a galera entenda. Quando a gente fala indústria do surf, a gente considera o que são todas as partes interessadas aí na indústria do surf. O que é avaliado quando é estudado isso? Você tem a indústria do surf envolvendo desde a fabricação de prancha, que é o principal instrumento seja o atleta ou aquele que encara o esporte como recreação, né, ou Aham. terapia, ou cultura, ou lifestyle, e etc., até a produção de artigos, né, acessórios para surf, desde bermuda, cordinha, antiderrapante. Tudo isso envolve uma química, uma química pesada, um processo de produção com mão de obra fora do país, como vários outros setores também, né, com mão de obra em países paupérrimos, subdesenvolvidos, que você paga muito pouco
essa produção, até os impactos que eu considero maiores, que são de apropriação de espaços, privatização de praias, privatização de picos de surf. Você chega como um visitante em determinados ambientes em que as populações originárias estão ali, e aos poucos você vai dominando o espaço, né? E acaba aplicando um próprio colonialismo, né? Dominando aquela área, explorando economicamente aquela área, os recursos naturais e também os sociais que ali existem. Então, todos esses impactos ocorrem em razão do surf também. E me diz uma coisa, como que você trouxe dentro desse estudo, ou como você vem trazendo, a questão de colocar a figura do surfista em si para entender que ele também é o centro dessa história toda? E como que ele pode contribuir para mudar um pouco esse cenário? E aí eu queria que você trouxesse esse exemplo, que pelo que eu entendi, né, posso estar enganada, o fato da comunidade local ali na prainha conseguiu reverter alguma situação que poderia estar prejudicando aquela região, né? Me corrija se estiver errado. Conta esse case pra gente que eu acho que é legal. Você não está errado não, Ale. O que acontece é o seguinte, com todo esse lado negativo que eu falei, só que automaticamente você gera uma percepção que ela é evidente, ela é óbvia. Qual que é essa percepção evidente? Ela é a percepção de que milhares de praticantes de um esporte que estão tendo contato com a natureza diretamente, que são surfistas, eles automaticamente desenvolvem um potencial para a preservação desses ambientes em que eles se divertem, que eles trabalham, que eles recebem grana, que eles só vão lá para ter um contato espiritual ou cultural com a natureza, e etc. Então você tem esse potencial aguçado. Isso automaticamente não significa, como a gente vem escutando, e com todo o respeito, por exemplo, ao presidente da Confederação Brasileira de Surf, um ex-surfista, o senhor Teco Padarats, um ex-surfista profissional que abriu as portas ali da competição nacional para as competições internacionais. Hoje ele é o presidente da entidade máxima do esporte no país. Ele recentemente falou uma frase que eu acho que ele se equivocou, com todo o respeito, que ele colocou que 80% dos surfistas são ambientalistas. Primeiro que para eu chegar numa proporcionalidade dessa e oferecer esse dado, eu preciso de mais um conjunto oficial, não tem como chegar a tirar da minha cabeça. E segundo, eu tenho certeza, como cientista na área, que esse dado está errado. Está longe de 80% dos surfistas no mundo inteiro serem ambientalistas. Mas a gente não pode confundir o quê? O fato dos surfistas serem ambientalistas por natureza com o potencial que os surfistas têm de proteger os espaços. E aí eu chego no exemplo que você perguntou, que é o caso da prainha. Você morou no Rio vários anos, né, Ali? Sim, sim. E a gente sabe que o Rio, assim como a Baixada Santista aqui, é uma área super urbanizada. E você tem partes do Rio de Janeiro, como a prainha, que é um paraíso, dentro de uma megalópole, né? Que é a prainha. E um dos fatores que contribuiu para a preservação e proteção do espaço onde está a prainha foi o movimento de surfistas que usavam aquele local para recreação, para treinamento, para competições, para contato com todo o ambiente, e eles ali preocupados com a especulação imobiliária que estava se desenvolvendo naquela localização, eles se juntaram, fizeram um movimento e acabaram, em resumo, é claro que a história demanda muito mais detalhes, e acabaram colaborando a tornar a prainha um parque municipal,
E muitas das pessoas que acham a prainha um oásis no meio da megalópole doida do Rio de Janeiro, não tem noção que isso surgiu de um potencial de usuários que estavam ali diariamente ou frequentemente, e ao se depararem com a ameaça da especulação imobiliária, principalmente, despertou uma luz na cabeça de cada um, e eles, ao se juntar, conseguiram ali reverter um processo de especulação imobiliária muito, muito grande que estava ali na época, que ocorria na época, né? E eu morava ali do lado e soube quando eu vi você contando num podcast. Você Porque eu vê? sabia que era uma reserva ali, tudo bem, né? Mas assim, eu nunca. Se tem alguma coisa ali para ler no parque, ali da prainha, eu não cheguei a parar, não li, não soube dessa história. Mas é Não, não muito tem. que existiram esse movimento e acho que deve existir alguns desses movimentos ao longo do nosso país ainda, né, Maurício? Eu acho que muito da vontade de cada grupo, igual você trouxe, eu acho que Santa Catarina deve ter bastante surfistas é, 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 com essa perspectiva, né, de se preocupar realmente de cuidar onde que eles estão. Não sei aí em Sim, Santos, se sobrou algum sim. pedacinho sem É, especulação imobiliária. é. Santos, vamos lá, vamos do sul ao norte do país, a gente tem diversos exemplos, né? A gente tem ONGs, como lá você falou de Santa Catarina, tem uma ONG de colegas gaúchos que é chamada Instituto Aprender Ecologia, que encabeça aí há muito tempo iniciativas nessa área do ativismo ambiental, né, para a proteção de ambientes, não só dos ambientes com surf, mas como a maioria deles, pelo menos os que eu conheci, são surfistas, também acabaram focando nessas áreas com surf. Você tem aqui na região da Baixada Santista, a que eu acredito a mais importante, ou a que tem um protagonismo maior no Brasil, a organização não governamental nesse sentido, que é a chamada EcoSurf, né, que já tem 22 anos de existência, e ela vem travando vários embates, atuando em várias frentes, diversos. Se fosse falar aqui, eu acho que seria até um cara Acho que foi legal a para trazer. que publicou até no Instagram sobre a nossa live. Eu tinha entrado aqui mais cedo. Isso, eu não vi aqui porque eu não estava conseguindo ver, mas é, a EcoSurf, então você tem ela, entre outras iniciativas grandes também, pequenas, no Nordeste, grupos de pessoas, e que tem como protagonistas, os surfistas. Então, desde ONGs até comunidades que se formaram, para quê? Para que você tentasse questionar algumas proposituras de empreendimentos loucos que você vê, porque todo lugar tem. Né? Você vê, eu tive uma experiência na Austrália, né, como a gente falou aqui. A Austrália, um dos principais e mais icônicos, mais famosos picos de surf que tem na Austrália são na região da Gold Coast australiana, no estado de Queensland, né? Lá no sudeste, sudeste? Não, mais para o quase nordeste australiano, né? Entre o nordeste e o sudeste australiano. Você tinha, no principal pico de surf, ali onde ocorrem campeonatos internacionais, uma comunidade pujante de surf. Várias pessoas do mundo inteiro vão ao município da Gold Coast em razão daquela qualidade de ondas que o município oferece. E vem junto políticos australianos com grupos chineses de empresários, grupo de outros países também, para construir um megaporto para atracar navios de transatlântico, entendeu? Então eles passaram por um desafio bem grande
E a comunidade se juntou, porque lá eles têm o surf na veia, eles estão, se a gente está na segunda geração de surfistas aqui no Brasil, eles estão na quarta. Lá você vê, às vezes, o bisavô indo surfar com o filho, com o neto, normal. Entendeu? Você vê isso, você vê casal de idosos de 70 anos indo pegar onda juntos. É muito normal. E eles acabaram tendo esse engajamento e revertendo esse processo. E isso foi até uma das iniciativas que encabeçou essa cidade a aplicar como para ser a 8ª reserva mundial de surf, que é um certificado que tem uma ONG internacional americana chamada Save the Waves. A gente falou isso até na nossa outra live, nosso outro encontro lá no YouTube, né? Há uma ONG americana chamada Save the Waves que tem esse certificado chamado Reservas Mundiais de Surf. E essa iniciativa de reversão dessa loucura que era colocar um porto para transatlântico num dos melhores lugares de surf do mundo, acabou trazendo ali, concluindo um processo de candidatura e depois dedicação como reserva mundial de surf a essa parte do município da Gold Coast australiana. E a gente tem diversos exemplos ao redor do mundo, nesse sentido. A Nova Zelândia é um país onde também, em razão de ameaça de alguns picos de surf, foi o segundo país a inserir na legislação que trata do ambiente marinho costeiro a proteção dos espaços onde ocorre o surf. E aí vai. E aí a gente tem bastante. Já tem o vizinho nosso aqui, o Peru, como também o primeiro país a apresentar legislação nesse sentido de proteção de espaços com surf. Tem o Chile, que está numa briga séria atualmente lá no congresso deles para tentar emplacar uma lei, e assim vai. E no Brasil, a Guarda do Embaú, né, se eu me recordo, que é a que tem essa certificação da Reserva Mundial, é isso? Isso. Você lembra que o Quito veio conversar com a gente naquela conversa no YouTube, né? Uhum. E depois da Gold Coast, a Gold Coast foi a 8ª, né? A 9ª reserva mundial do mundo e a primeira e única brasileira é a da Guarda do Embaú, que é também um oásis no nosso litoral, né? Um lugar para quem não foi, para quem foi sabe o que eu estou falando, e para quem não foi, não pode deixar a vida passar sem pisar na Guarda do Embaú. Ó, Maurício, você entrou aí, tinha entrado antes, falando também que você é um ídolo, surf e limpeza. Ah, pô, legal. Amigão aqui da região que faz um trabalho incrível. Ele restaura pranchas e pega também as pranchas quebradas, pranchas que não podem mais voltar para a atividade, e transforma isso em arte. Ah, que legal. Ele, e também tem um colega, um companheiro aí de longa data, o Felipe Blanco, que também faz um trabalho incrível. Ele faz pranchas com sobra de outras pranchas, faz arte através de pranchas quebradas, de sobra de material de prancha, como eu falei para você, que é uma indústria muito poluidora. Eles tentam aí, lógico que no passinho de formiguinha, impactar cada vez menos e transformar essa poluição em arte. Legal. Ó, um amigo meu que é ultramaratonistas aquático, mas também é surfista, o Edgar Coelho, é de São Paulo também, conhece a Guarda, né? E tá falando aqui também da Praia do Rosa, com altas ondas. Aí eu deixo as ondas para vocês. Ô Maurício, e a questão da economia do surf, né? O surf, eu sempre acho que é surf economics, não é surfo, como que é? Surfonomia. Em inglês, surfonomia. Em inglês, surfonomics. Ou, em português, também é chamado de economia do surf.
Isso já existia? Você conheceu aí ao longo dos teus estudos? Isso já existia faz tempo? Da onde que veio a economia do surf? O nome, né? E falar que a onda tem valor. Você tem estudos aí do começo de 2000, principalmente, sobre a economia do surf. Tem um trabalho científico que foi publicado entre dois, três autores, um americano, se eu não me engano, dois australianos, que impactaram a área científica. Um trabalho curto, de 7 páginas. Hoje você acessa aí na internet só com 2 cliques. Trabalho bem curtinho, curto e grosso, e mandou a mensagem: olha, nós estamos chegando aqui para o mundo e falando que ondas têm valor, inclusive valor econômico. E por quê? E daí eles explicam desde da parte econômica conectada com a social, e somadas as duas, a necessidade de preservar e proteger o cunho, a característica ambiental desse recurso natural, que é a onda, né? A onda em cada pico de surf. Eu brinco, Ale, foi bom você tocar nesse assunto, porque brinco, né? Não brinco, eu tomei um questionamento na minha banca de doutorado. Minha banca de doutorado, Ale, demorou 5 horas, tá? Só para Nossa, você ter noção. demora quanto normalmente, assim? São de 3 horas e meia a 4 horas e meia, 4 horas e tal, né? Demorou 5 horas. Como é que funciona uma banca de doutorado? Para quem não conhece, você tem o seu orientador que está na sua frente, você tá sentado de frente para 5 pessoas. O que está na sua frente, no meio dessas 5 pessoas, é seu orientador, né, que foi no caso minha orientadora. Ela não pode falar nada a não ser conduzir a banca. E os demais, 2 para cada lado, estão ali para te metralhar. Patinar mesmo. Sabatinar. Então, e numa dessas sabatinas, teve uma professora que trabalha muito conceituada de Brasília. Ela é carioca, mas trabalha em Brasília, é procuradora estadual, é professora doutora. Também ela trabalha com proteção de territórios, né, aqui no Brasil. Tem espaços, o tema mais científico, espaços territoriais a serem especialmente protegidos, que é um tema que está na nossa Constituição brasileira. E ela é uma das mais conceituadas na área. Ela fez uma questão para mim, chegou e falou para mim: deixa eu ver, tem uma coisa aqui no seu trabalho, que ondas são finitas. Será que foi um erro de digitação que você colocou aqui? E eu expliquei: não foi um erro. Ela colocou assim: porque eu estou lá no meu apartamento, quando eu vou para o Rio, e às vezes quando eu estou lendo lá, eu fico vendo que as ondas não param de quebrar. E daí eu pensei: como que as ondas podem ser finitas? Ela perguntou para mim. E eu respondi: não, professor, as ondas são finitas sim. E lógico que apresentei o fundamento científico, que os cientistas da Nova Zelândia, através de alguns trabalhos, comprovaram isso, né? E segundo, passando exemplos. E um exemplo que eu dei foi de um pico de surf em Portugal e um pico de surf na Califórnia, esses 2 picos que foram extintos em razão de construção de marinas. Então você tinha uma onda e você simplesmente construiu uma marina de pedra na frente dessa onda e acabou com a onda. Aparentemente você pensa assim: foi uma onda, meia dúzia de surfistas ficava ali brincando, etc. Mas não. Em ambos os picos, e principalmente da Califórnia, você tinha toda uma cultura por trás envolvida. Como eu disse para você, a gente no Brasil está na 2ª geração do surf. Na Califórnia e na Austrália, eles estão na 4ª. Então, o ato de ir surfar, de você ter o contato com o oceano, etc., acaba passando até a ser um ato de socialização, um ato de cultura, de contato com o meio ambiente, etc. Então, simplesmente foram extintos esses picos de surf. E aquela onda, para surf, para a prática do surf, também acabou sendo extinta. E isso foi uma das questões que eu não me esqueço durante essa sabatina de 5 horas na minha tese, que foi bem interessante. E a professora se convenceu?
ela na hora chegou agora, eu me entendi completamente. Bom, né? Não, mas é interessante, quando eu tomei contato, né, brevemente aí que a Isabelle que falou disso, falou de você, a gente não pensa, né, não imagina, a gente sabe, lógico, que toda a questão ambiental, independente de ser a parte marítima dos oceanos, a gente vê a destruição que pode causar em determinado ambiente, mas a gente nunca vai pensar que vai estragar a onda, né? Realmente Uhum. não, não passa isso na cabeça de nós normais que não estudamos tantos igual vocês. É Mas que, não, são mas coisas que a mídia não mostra, né, Maurício? Que mesmo quando fala muito dessa questão de preservação ambiental, sustentabilidade, ou mesmo a gente fazendo esportes aquáticos e tal, a gente pode pensar assim que a questão do esgoto e ver muita questão do plástico e lixo, a questão da morte dos animais marinhos, tal, mas que aquela onda não vai mais bater naquele lugar lá, a gente não passa isso na cabeça de, eu acho que quase ninguém, né, Maurício? Então é legal é, trazer isso à tona. que é um assunto novo, e não é só aqui. Ele ainda é muito novo no mundo. Só que Sim, vou te dar um exemplo de como pode ser importante para uma região. Como eu falei do caso da Gold Coast, que eles acabaram revertendo o processo de construção de um terminal para transatlântico lá, né? Por quê? A Gold Coast eles acabaram construindo conjuntamente com o oceano, eles dragaram para a entrada de botes num dos rios que eles têm, eles precisavam de dragagem, dragagem funda. E eles acabaram usando essa areia da dragagem para distribuir em bancos de areia ao redor de algumas praias que já eram utilizadas para surf. O que isso acabou? Como isso acabou, Ale? Acabou transformando alguns picos da Gold Coast entre os melhores picos de surf no mundo. A Gold Coast, para você ter uma noção, Ale, só o município da Gold Coast, que tem uma população parecida com o município de Santos, eles têm em torno de 420 mil habitantes, que é muito parecido com a população que tem em Santos, e a Gold Coast é um pouquinho maior que Santos, ela tem um PIB de 5,6 bilhões por ano em razão do turismo. Bilhões de dólares australianos por ano. E desse PIB, você tem uma contribuição, uma parcela, uma fatia gigantesca de da pessoas que vêm de todos os lugares do mundo para surfar as ondas aquela onda. exatamente. Então você tem um recurso, um atributo natural que o município não pagou nada para ter, que ele começou a ter um olhar muito especial e acabou quantificando. E desse olhar, por isso que eu te falei, a gente tem outros vários trabalhos hoje em dia, você tem tese de doutorado quantificando não só a importância da onda, mas a importância dessa cultura de praia. Um dos principais professores australianos que escrevem sobre esse tema, de proteção de ambientes com surf, etc., é um cara que trabalha hoje como se fosse no Ministério da Ciência Oceânica da Austrália, como se fosse no Ministério de Ciência Oceânica da Austrália. O cara trabalha lá e foi um dos primeiros que escreveu sobre isso, trabalhando com essa quantificação, com essa valorização da onda, das praias, de toda essa cultura envolvida nas praias, etc. Muito bacana. Eu li também algum material lá no comecinho, quando, né, me falaram de vocês, a Isabelle mandou, justamente isso, né? Tudo que traz por causa daquela onda. É igual um local, se tiver todo lindo, maravilhoso para ser visitado, não tem nem mar, mas sei lá, tem uma lagoa perto, ou era o rio, tem uma cachoeira tal, e de repente aquilo lá passa a ser contaminado, passa a não ter mais as belezas naturais, a economia daquela região vai por água abaixo. Então se acaba, né? E é a mesma coisa com onda, mas como a onda é tão, parece natural, quer dizer, parece, é natural, né? Ridículo minha fala, mas assim, parece que não vai acabar, sempre vai estar lá.
né? Se o Hum, oceano vem, você não leva, a onda leva, então você não percebe, né? Então é igual lá no Rio de Janeiro, eu morava perto da prainha, mas a Pedra do Pontal lá, lá tá totalmente tomado, né? Inclusive duas agora que eu saí começo do ano, tem dois empreendimentos bem na frente da praia que estão fazendo e fica entupido, né? Final de semana e verão, aquilo lá fica realmente intransitável. E agora iluminaram a região lá também, então à noite tem festas que não tinham, então enfim, a gente que chegava para nadar às 6 horas da manhã pegava aquela lixarada igual como se a gente nossa, estivesse imagino. lá numa quadra no dia seguinte que teve né, algum tipo de festa. Dói muito isso, né? Mas assim, olhando para o lado que a gente não enxerga, depois a onda leva, os lixeiros passam, tiram só o que ficou lá, e você acha que aquilo lá vai estar sempre sendo renovado. E infelizmente a gente sabe que não é assim, né, Maurício? E Certamente, certamente, não é triste assim. essa realidade. É, não é assim. A gente tem um ambiente super sensível. E eu acho que os esportes com prancha e os esportes aquáticos, Ale, têm um potencial. Os praticantes e os esportes representados pelas suas confederações, pelas as suas associações e etc., têm um potencial gigantesco para cuidar de um sistema e de um meio ambiente em que a população do Brasil ainda está de costas, que é a zona costeira brasileira. Então, se você é esportista, conhece diversos esportistas do meio da maratona aquática, da natação, do triatlon e etc. Se você for pegar quantas pessoas você conhece, eu pegar quantas pessoas eu conheço e conheci através do surf, quantos praticantes de esporte que dependem do meio ambiente marinho costeiro, tira só 50% disso e coloca num ativismo um pouco maior, numa participação mais importante junto a seu município, ao governo, ao seu deputado que você votou, ao seu senador que você elegeu, ao presidente, ao governador, dentro das assembleias legislativas, etc. Essas pessoas também tomando coragem e entrando dentro da política com essa visão que a gente tem, porque não tem como a gente cobrar a mesma visão de uma pessoa que mora a 400 quilômetros da costa com a pessoa que está na costa. Mas É, ao mesmo tempo, também não tem como eu falar que essa pessoa que está a 400 quilômetros da costa, ela pode se inspirar pelo que ela aprende e ser um ativista 3 vezes maior do que aquele que está na costa, entendeu? é. Ter uma Acaba se participação acostumando, 3 vezes né? maior. É. Você acaba se Como? acostumando algumas vezes com aquela situação, né? Sim. É, mas o que eu tenho visto também, isso é bacana, tem algumas organizações esportivas de prova de natação, né, em águas abertas e tal, tem trazido também, né, um pouquinho essa questão de até coisas simples, mas que já planta a sementinha, o troféu, a medalha é de material reciclável, então já traz uma questão ambiental. Vai ter uma prova até de um parceiro aqui do Momento Esporte Conecta, o Desafio do Pontal, que é o Circuito Rio Raiz, que eles vão trazer essa pegada também de estar dando uma limpada na praia ou incentivando isso, pelo menos naquele final de semana. Assim, são pequenos. é, é, são formiguinhas, mas que vai dando recado de alguma forma, né, Maurício? Então, aos poucos aí, eu acho que ah, vai ajudando também, né? Não é o suficiente, igual você falou, alguns teriam que realmente virar ativistas, entrar para a política e saber disseminar isso de uma forma mais firme, mas aos poucos eu vejo assim que tem um movimento tímido ainda por parte da gente que usa esse meio aquático para treino, para aula, para competição, mas também a parte das organizações esportivas que já também despertam isso em seus participantes. Então, eu acho que
é uma coisa que tá surgindo ainda timidamente, mas tá, né? Até já vi também provas, acho que foi de triatlo, que ao invés de dar sacolinha, né, normal, é uma sacolinha também reciclável. Então, são pequenas iniciativas, mas que começa de alguma forma. Lógico, o que vale é iniciar. Eu costumo falar que cada um no seu grau de percepção e de conhecimento desse ambiente. Não tem Sim, como eu cobrar de uma pessoa que nunca teve contato com as informações acerca do sistema marinho costeiro, o que eu vou cobrar de um parceiro meu que dá oceanografia, que é super informado e etc. Como ele pode cobrar de mim também, mas ele não vai cobrar a mesma coisa desse nosso aluno que sim. entrou agora cru, veio lá do interior, ou que mora aqui na região, mas não tem um dozeavos da percepção que a gente pode ter. Então, cada um no seu plano pode despertar essa cidadania, é claro, né, que cidadania é algo que não atrapalha ninguém. Se você me trazer algum caso de uma pessoa exercendo a cidadania que atrapalhou, aí a gente para de conversar. Mas a cidadania é super importante e cada um no seu nível. Né? Como é que eu posso fazer mais? Eu posso reduzir o número de plástico que eu uso no dia a dia? Será que eu, como surfista, posso tratar melhor das minhas pranchas para que elas não quebrem e eu tenha que fazer uma prancha a cada mês, por exemplo? Será que em nível profissional a indústria do surf ela tem que começar a olhar de uma forma mais sensível à poluição causada pela fabricação de pranchas no mundo inteiro? Tem as pranchas de madeira agora, né? Agora não, né? Mas assim, eu conheci, foi muito engraçado até. Eu Eu vi. tava no domingo de manhã, assim, acordei, tava passando lá, eu esqueci lá o negócio empreendedor que aparece. É um programa lá de empreendedorismo Grandes e empresas, grandes negócios. desse mesmo. E tava aparecendo lá de uma empresa de fabricação de prancha de madeira. E por coincidência era no local que eu estava no momento, que era Curitiba. Peguei o Instagram, achei eles lá, enfim, fui conhecer praticamente na garagem assim da casa deles, muito bacana. Eles dão aula de como faz a prancha de madeira e começaram também esse movimento aí em Eu vi relação essa tua live. Eu vi ali. legal, né? Foi muito legal. Muito legal. E aí, Você você que é tem. surfista já surfou em prancha de madeira? Dá diferença? Ainda não, e tô louco para fazer uma. Tô louco para fazer uma. Eu já tenho. O que eu tenho feito? Eu tenho feito bem menos prancha do que eu fazia, né? Então, eu criei o que a gente chama que é Kiver, né? Que é um grupo de pranchas para determinadas condições de onda. E eu tenho tratado muito bem delas. Então tem um parceiro meu que arruma as pranchas, né? Ele está até no Instagram bombando aí, que é o Fast Repair 013. Ele arruma as pranchas muito bem arrumadas e as pranchas não param de ficar com cara de novas, entendeu? E Entendi. funcionando bem. E assim, com isso, eu reduzo a minha quantidade de prancha. Outra coisa que eu deixei de fazer foi prancha de poliuretano, que é um material super poluidor. Então, eu já não uso prancha de poliuretano faz 17 anos. Eu tenho surfado também com pranchas feitas de restos de outras pranchas. Já tive algumas pranchas. E agora, caminhando na evolução, tentando a evolução, o que eu almejo é chegar a pranchas que poluam cada vez menos, com resina, por exemplo, em base de produtos naturais. Eu tenho intenção de também ter prancha de madeira, né? E assim vai, até de uma iniciativa conhecer outra e daí somar com outra, até o sonho. O que seria o sonho? Que essas iniciativas se unissem com o conhecimento científico, Perfeito. patrocinado pela indústria, e É, que no circuito mundial nós tivéssemos produtos para exibição do esporte em alto nível, só que produtos bem menos impactantes
a natureza. Isso eu acho que é um dos objetivos aí. É isso aí. Maurício, olha, eu acho que a gente passamos aí um pouquinho por todos os pontinhos aí que eu já tinha fuçado aí, que você podia estar contribuindo aqui para a gente. Obrigada aí mais uma vez por estar aqui comigo, por estar aqui no Movimento Esporte Conecta, por estar falando de um assunto aí que é novo, né, para a maioria de todos nós, mas que você mergulha de cabeça aí, consegue ter uns splashes para a gente poder captar alguma coisa no ar, porque é muita informação, né, para você tá, tá, tá muito fácil, mas eu acho que deu para passar mensagem para a gente que gosta aí dessa questão aí de estar perto do oceano, seja qual o esporte que for, de forma mais forte, o que os surfistas podem fazer, e alguns exemplos do que eles já conseguiram, né? Eu acho que isso que é legal para a galera aí depois fuçar aí nos momentos que a gente trouxe isso na live, que é real, que isso é possível e já conseguiu em alguns lugares, e inclusive no Brasil, né, reverter algumas especulações imobiliárias e manter o ambiente preservado. Então, acho que é bem bacana esse recado aí, que é possível sim, e que tem gente igual a você estudando cada vez mais para nos fornecer aí dessas informações para preservar mais o nosso meio ambiente. Então, Maurício, super obrigada. E obrigada para a galera que está aqui, que passaram por aqui, que vão passar pela nossa live depois. E os nossos contatos estão abertos. Eu que agradeço, Ale, é sempre um prazer bater esse bate-papo. Eu acho que é muito legal essa tua iniciativa. A gente está aqui para plantar sementinhas positivas sobre diversos temas, né? E que legal por você inserir o surf entre esses diversos temas que você vem trazendo. Super feliz, eu estou super aberto para ter contato, continuar nesse contato com você, com as outras pessoas de outras áreas, aí, de outros esportes, para a gente trazer munição, né, a esse movimento que busca melhores ambientes, mais cidadania na cultura de praia e que nós possamos aí cada vez mais usufruir do meio ambiente costeiro marinho, especialmente no nosso país, de uma forma melhor, né? Olhar, sim, não ficar de costas, não entender as praias, o meio ambiente marinho costeiro, somente como uma extensão de bar, boteco, botequim, né? A gente entender que muita coisa além disso acontece. Ir lixão. Ir lixão, porque pelo amor de Deus, olha, eu não esqueço, isso eu já trouxe alguns exemplos que eu vi, porque assim, eu não morava em praia, né? Não cresci em ambiente de praia, mas eu sempre frequentei como férias. Então eu tenho uma ligação bem grande assim por causa disso. E aí, quando eu fui morar em Vitória, que eu saí do Paraná e fui para Vitória, morar em praia a primeira vez, lógico que eu virei mais rata de praia ainda, né? Todo momento que dava, eu estava lá, já treinava, já não treinava, mas já competia em águas abertas. E eu lá, um belo dia na praia, eu vi uma mulher trocar a criança e tava com a mão assim para arremessar a fralda no meio do mar. Mas eu dei um berro assim, mas na hora, assim, uma coisa tão, tipo assim, óbvia, né? Que se ela tava fazendo aquela hora, aquele dia, acho que ela já tinha feito outras vezes, nunca ninguém falou nada. Só sei que pelo menos eu consegui a mão dela voltou, não jogou, né? Mas assim, umas coisas tão. Gente do céu, né? Não dá para entrar na cabeça. Como que a mulher vai me tacar uma fralda como se tivesse, porque é mar, porque leva, e depois ela não enxerga, sabe? Umas coisas assim que infelizmente é a educação daí, né? Que a gente tem aí. E a gente está aí para tentar plantar essa sementinha, cada vez mais despertar, né, essa atenção, as pessoas que não têm educação e as pessoas que também pensam que educação só é aquela que vem através dos estudos, dos livros, etc. Mas também despertar que elas estão num ambiente super sensível e que a gente tem um patrimônio na nossa mão, como brasileiro, que deve ser olhado de forma especial e deve ser preservado para as próximas gerações. É isso aí.
E bem lembrado, a gente não está falando aqui de educação formal, de escolaridade, nada. É simplesmente você respeitar aquele lugar que você está ali morando ou passeando, né? Ninguém gosta de um ambiente sujo. Então, é umas coisas que. Aí vem de berço mesmo, né? Aprende com mãe e pai algumas coisas. Você não precisa ir para a escola para É. aprender. E o que não aprende, passa a aprender no Segue Alê, com o Ah, Maurício, com as muito. outras pessoas que trabalham na área. É isso aí. Obrigada, Obrigado mais Maurício. uma Boa vez, noite, Ale. tá? Grande prazer. Tchau, tchau. Beijo pra você. Tchau. Tchau.